Você já ouviu falar no Thiago Fonseca? Ele é um homem negro, de origem humilde, sua mãe era empregada doméstica e ele, quando criança, ajudava ela vendendo doce na rua. Hoje, ele é empresário e youtuber bem-sucedido. Sua história é muito inspiradora e acho que realmente deve ser compartilhada para quem ainda insiste em acreditar nas boas intenções do outro lado. O relato dele é muito bom mesmo, dá só uma olhada. Eu vou falar a respeito do Bolsonaro, porque eu nunca me posicionei a respeito de política, mas eu acho que o Brasil, e agora nessa época das eleições, as coisas estão se encaminhando de uma forma, eu falei, eu não posso simplesmente ficar quieto, sabe? Uma vez que a gente tem, sei lá, 2 seguidores e a gente sabe que a gente pode influenciar as pessoas a tomarem e fazer a escolha certa, eu acho que a gente tem que se posicionar, porque o Brasil, cara, ele tá caminhando pro precipício, a gente tá indo em direção ao caos, e se a gente não fizer nada, a coisa vai ficar cada vez mais feia. Então é por isso que eu decidi fazer esse vídeo, como você já deve ter visto aí no título. Eu vou falar a respeito do Bolsonaro. Bom, por que eu, Thiago, enquanto negro, apesar de várias coisas que saíram na mídia a respeito do Bolsonaro, por que eu, Thiago, voto no Bolsonaro? Bom, eu voto no Bolsonaro porque, na minha opinião, ele tem a melhor proposta de todas. A melhor que eu já vi um candidato na história do Brasil fazer. E tem muita gente que nesse exato momento deve estar falando, você é um otário, você não entende de política, você é um idiota, tem muito cara que é isso, tem muito cara que é aquilo, o Bolsonaro ele é um ridículo, Tá, por que eu acho que o Jair Bolsonaro tem a melhor proposta? O Bolsonaro não tem a melhor proposta, por exemplo, pra saneamento básico, a melhor proposta pra isso, e ele também nem entende muito de economia. Mas o Bolsonaro, por que eu digo que ele tem a melhor proposta? Por conta disso aqui que eu vou te dar um exemplo agora. Se liga nessa analogia. O Brasil, ele é um copo. Só que o Brasil, ele é um copo aqui, ó. Tá vendo isso aqui? O Brasil, ele é um copo furado, mano. Tem um buraco no meio do Brasil. Tá aqui, ó. E chega um monte de candidato e fala, porque a gente vai resolver o problema da saúde, a gente vai resolver o problema da educação, a gente vai fazer aquilo, a gente vai fazer aquilo outro. Só que ninguém fala sobre a merda do buraco no copo do Brasil. E sabe o que acontece? Acontece isso aqui, ó. O Brasil tá exatamente assim. E chega um monte de político, o que eles falam? A gente precisa fazer com a saúde e educação. Meu, o que você tá falando de fazer com a água? Tampa a merda do buraco, mano. Pra poder resolver o problema do Brasil, o que eles fazem? Eles dão a solução. A gente precisa colocar mais água no copo. Vamos botar mais água. A gente vai fazer reforma na Previdência, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, a gente vai fazer aquilo outro. A gente vai colocar isso, a gente vai fazer aquilo. Cara, eu sei que tudo isso é importante, mas por que você não faz isso aqui primeiro? Tampa a merda do buraco no copo do Brasil. E o Bolsonaro, até agora, ele falou e ele cumpriu nesse bagulho. Sabe por quê? Porque ele falou que ele não suporta a corrupção, ele não tá envolvido com corrupção. E aí o cara fez o quê? E foi o único que não se filiou e não se vinculou a nenhum partido político pra não correr o risco da corrupção tá envolvida dentro do seu mandato. E uma coisa, o PT, PSDB e todo mundo, cara, é muito simples pra ele, com a corte de pessoas que eles têm do lado deles, é muito fácil pra esses caras arrumar uma maneira de queimar alguém. E eles tentaram falar de apartamento, tentaram falar de funcionário fantasma, tentaram várias maneiras de tentar incriminar e colocar o Bolsonaro em caso de corrupção, mas isso não aconteceu. Não aconteceu, cara. E aí qual que foi a tentativa? Ah, então beleza, não dá pra incriminar o cara e não dá pra queimar o cara, e cada vez que a gente tenta fazer esse cara, derrubar esse cara, cada vez ele mais cresce, então o que nós vai fazer? Vamos fazer que nem o Eduardo Campos, vamos mandar matar. Aí tentaram mandar. Por que não tentaram mandar o Geraldo Alckmin? Por que não fizeram isso? Por que não fizeram aquilo? E é claro, tem muita gente falando agora que a parada do Bolsonaro, isso aí é invenção. Aqui ele tá falando da facada. No próprio hospital, a mídia tá falando, a mídia é a última a falar bem do Bolsonaro. E nem a Globo tem coragem de falar que ele não foi. Nem a Globo tem coragem de falar. E aí muita gente também falando que ele incita a violência. Ele incita a violência. Como que pode um candidato que incita a violência ser candidato à presidência? Eu não voto nesse cara. Isso mesmo, incita a violência, merece. Incitou, vai até cair na merda do quadro aqui na minha cabeça. Incitou a violência, merece. E uma coisa, eu não vejo o Bolsonaro incitar o ódio entre as pessoas de bem. Eu nunca vi isso acontecer. Eu só vi que ele se posiciona contra bandido, contra quem faz coisa errada. E no Brasil, o que mais tem no Brasil é coisa errada. E aí todo mundo quer passar a mão na cabeça. Chega um bandido, entra na tua casa, entra armado, vai matar você. Você, por algum acaso, por sorte do destino, você chega e consegue matar o bandido. Aí você mata o bandido que chegou na tua casa pra poder te matar, dentro da tua casa. Aí você acaba conseguindo matar o bandido e salvar a tua vida. E aí você é indiciado, certo? Você é acusado de homicídio. Exatamente. Esse é o Brasil. O Brasil onde o bandido tem mais privilégio do que a pessoa de bem. Sabe por quê? Porque o bandido, ele te mata, ele foge. A gente é cidadão de bem, a gente não vai matar e vai sair correndo. A gente vai chamar, a gente que chama a polícia. E a gente chama a polícia pra gente mesmo se ferrar. Então, no Brasil, os bandidos, eles estão cercados de privilégio. E o Bolsonaro chegou e levantou a bandeira contra os bandidos. E aí as pessoas estão falando que essa bandeira que ele levantou contra os bandidos é a bandeira do ódio. Eu não acho que é a bandeira do ódio. Você vai saber o que é ódio quando você tiver no sinal de trânsito e chegar um bandido, botar a arma na cara do teu pai ou da tua mãe, ou de quem estiver dirigindo o carro e apontar a arma pra todo mundo e falar, passa tudo. Você vai saber o que é ódio quando você estiver na sua casa
casa, um bandido chegar, pegar sua família toda, colocar e trancar dentro de um quarto e levar todos os móveis da sua casa, isso se não atirar em alguém, como já acontece muitas vezes. Tem muito bandido que tem o prazer de matar no final de cada roubo. Então as pessoas estão falando que o Bolsonaro tá incitando ódio. E ele até agora foi o único que se propôs a tampar o buraco da economia do Brasil. E por que que eu acho que de fato eu devo acreditar nisso? Porque uma coisa que eu aprendi, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. E ele tá falando pelo exemplo, ele tá arrastando pelo exemplo. Pela transformação do Brasil e para tirar a corrupção da história do Brasil, ele foi o único que deu o exemplo, ele foi o único que deu o primeiro passo para acabar com a corrupção, que é não se filiando a nenhum partido corrupto. Eu vejo muita gente falar assim também, mas fulano roubou, fez isso e tal, mas ajudou. Cara, eu não consigo entender esse raciocínio que tem aqui no Brasil sobre político que rouba, mas faz alguma coisa. É a mesma coisa que chegar um bandido, entrar na sua casa, o cara leva a sua TV, o cara leva teu carro, o cara leva teu celular, o cara bota uma arma na tua cabeça, o cara rouba tudo que você tem, mas ele lavou a louça. Nossa, cara, ele é tão bom porque, cara, ele roubou minha TV, roubou quase tudo, mas lavou a louça, cara, olha isso. Ele roubou, mas pelo menos fez alguma coisa. Eu não entendo como que a gente consegue ainda conviver com partidos e com pessoas que foram responsáveis por, cara, o maior escândalo de corrupção da história desse planeta, tá no Brasil. Então não existe essa de roubou, mas fez. E se eu tô aqui gravando um vídeo falando do Bolsonaro, eu não tô falando do Bolsonaro. É porque eu me preocupo com uma coisa maior que se chama Brasil. Eu não tô aqui pra defender um partido, eu não tô aqui pra defender alguém que tá na cadeia, eu tô aqui pelo Brasil. E pelo Brasil, a gente precisa se posicionar. Beleza, gente? Então é isso. O tempo tá correndo. A ampulheta do Brasil tá virada. O cronômetro do Brasil tá quase zerando. E se a gente não tomar decisões certas a partir de agora, o Brasil pode estar num caminho sem volta. Vou deixar aqui na descrição o link para o vídeo completo e também o link para o vídeo que ele conta a história da vida dele. Vale muito a pena. Então, me diz o que achou desse vídeo? Compartilha muito. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.